Acabei de chegar aqui na Lagoinha. Não sei se vai ter área VIP, mas tô com fome. Se tiver uma lanchonete lá dentro, eu acho que eu compro alguma coisa. Seja muito bem-vindos aí de volta para mais um vídeo. Eu sou o Matheus e essa semana eu fui na igreja da Lagoinha, ou é Lagoinha Church, não sei agora como que é. Esse fenômeno, né, de igrejas church vem crescendo muito no Brasil. Nos Estados Unidos, obviamente, é algo que já existe por muito tempo, e no Brasil, o Brasil acaba importando essas coisas daqui e acaba virando moda aí no Brasil, né? E eu que sou formado em comunicação, sou formado em marketing, gosto muito desse estudo sobre branding, e também eu sou muito interessado em religião, então acabei unindo aí duas coisas que eu gosto muito, né? Inclusive, se inscreve no canal e ver se as notificações estão ligadas, porque ainda tem muitas e outras igrejas aí pra visitar, né? Inclusive, algumas igrejas que provavelmente você não vai encontrar no Brasil aí, e algumas são meio estranhas, dá até um certo medo aí de visitar elas, mas pode ficar tranquilo que eu vou visitar. Inclusive, as igrejas que vocês estão deixando aí nos comentários também, pode ficar tranquilo, eu vou visitar todas elas, tá? Só tô tentando achar o melhor horário, enfim. Tá bom, então como que foi minha experiência lá? Essa foi a primeira igreja brasileira que eu visitei, então, obviamente, a recepção e a chegada ela é muito mais calorosa, né? Os brasileiros, a gente sabe, a gente é um povo amigo, é um povo sociável, então não foi diferente. Quando eu cheguei na igreja, todo mundo me cumprimentou, percebi que os pastores e os líderes da igreja estavam ali na recepção, né? Era uma recepção simples, não tinha loja, até onde eu vi, tá? Não tinha visto loja, não vi cafeteria, talvez tinha ali, mas eu não percebi. E o pessoal super amigável. Todo mundo queria saber meu nome, onde que eu sou, enfim. Depois que eu cumprimentei todo mundo ali, eu fui pro salão. Realmente, o salão é aquela coisa que parece que você tá entrando dentro de uma balada, de um show. As paredes são todas pretas, a iluminação é de qualidade, assim, tem luz pro palco, luz pra plateia. Durante o culto, essas luzes elas vão mudando e vão se moldando ali, sei lá, meio que talvez dar um match ali na vibe ali do negócio ali. Inclusive, até uma coisa que eu achei estranho, não tô falando pra criticar, mas no palco eu vi que enquanto eles cantavam, assim, tinha uma máquina de fumaça, assim. Não era uma coisa super exagerada, assim. Era uma fumaça que saía, assim, de vez em quando. Ficava, assim, no ar, uma coisa meio mística, assim, uma coisa especial, talvez, sagrado, não sei. Então, como é que funciona o culto deles, né? No começo tem muitas músicas, né? E pro final eles têm as mensagens. E com relação à música, cara, eu tenho que te falar, a banda e a música lá tá de parabéns. Dá pra ver que é um grupo esforçado que realmente coloca ali uma energia muito positiva dentro da música. Eu sei que não é fácil você ter que ensaiar. E assim, cara, pra mim, se não fosse a música, o culto ali não existiria, porque todas as emoções assim que se evocam, que vêm durante ali o culto, elas se dão muito por causa da música. Então, nas músicas que você consegue ouvir as palavras ali que remetem a Jesus, que remetem às histórias da Bíblia, dava pra ver que todas as pessoas eles estavam orando, ou eles estavam com as mãos para cima, estavam ali conectados diretamente com a música, né? E quando a música ela ia mais pra cima, né? Quando tinha um refrão mais fervoroso, as pessoas também junto ali cantavam ou falavam mais alto, falavam aleluia, enfim. Aí depois, então, foi uma coisa talvez mais atípica. Eu não sei se isso acontece todo domingo, mas esse domingo em especial eles tiveram o que eles chamam de Santa Ceia. O que eu acho que é parecido com a Igreja Católica e em outras igrejas evangélicas, onde tem o pão, tem vinho, né? Ou pão e a água. Eu não vou entrar em detalhes do que é, mas assim, eu acho que de maneira geral, muita gente aí já entende que a ceia é para lembrar do corpo e do sangue de Jesus, né? Eu só achei interessante de que a forma como é conduzido esse ritual, ele é uma coisa um pouco mais informal, assim. Tem um momento específico onde isso acontece, mas enquanto em outras igrejas você talvez tenha ali uma oração, uma coisa mais formal, tanto pro pão quanto pra água, né? Quase você tá recitando, assim. Ali é uma coisa mais freestyle, assim. O pastor primeiro, ele pega o pão e fala o que o pão significa, mas ele também tenta trazer isso mais pra dentro do dia a dia das pessoas. A única coisa que eu achei estranha e me incomodou um pouco foi na hora do vinho. Enquanto eles estavam passando o vinho, o pastor ali, ele disse que a gente tinha que pegar o vinho e a gente tinha que trocar com outra pessoa que estava do seu lado ou atrás de você, e você tinha que pedir perdão para essa pessoa. Como um ato simbólico ali de pedir perdão, enfim. Mas eu fiquei meio desconfortável. Tanto é que eu nem acabei participando, eu só fiquei ali
ali sentado e observando, né? Primeiro de que eu não conheço ninguém ali. Assim, a não ser que você seja parente de alguém ali, ou você seja muito próximo de alguém ali, eu não sei, eu acho difícil você se colocar numa posição onde você não cometeu erro pra outra pessoa ali, e aí pedir perdão pra alguém que você não conhece me parece um pouco forçado. Não seria mais fácil eu pedir perdão, talvez um espírito de oração, em um silêncio, assim, sei lá, eu me conecto com Deus, faço uma oração e peço perdão. Se eu errei com alguém, eu vou ter que esperar até meio que domingo pra pedir perdão pra essa pessoa? Ou não é mais fácil eu pedir ali na hora? Eu não sei, eu só achei isso meio estranho. Eu acho que deveria ser uma coisa mais pessoal, assim. Porque todo mundo ali, obviamente, conseguia te ouvir, então eu tô falando desculpa meio que pra provar algo, assim. Não, cara, se você errou com alguém, pede desculpa no privado, enfim, se for uma coisa maior, talvez, que precisa falar pro público, fale com o público, fale com as pessoas. Assim, eu não sabia se essa igreja em específico, eles falam em línguas. Sim, eles falam em línguas, mas é uma coisa mais cool, assim, uma coisa mais soft. Durante a parte final, assim, da ceia, o pastor, ele se ajoelhou e começou a fazer uma oração, assim, bem fervorosa, e durante essa oração, em alguns pequenos intervalos, ele soltava algumas coisas, assim, de falar em línguas estranhas, enfim. Mas a música, ela tava mais alta, o ambiente tava todo ali voltado pra ceia em si. Então, ele não ficou sendo o centro da atenção. Não é igual você vê essas outras igrejas aí, onde o pastor sai rodando e falando em línguas e... Ali não, ali foi uma coisa mais sutil. Obviamente dá pra ver que era uma coisa bem intensa ali, enfim. Então o que eu posso dizer dessa ceia, com toda essa dinâmica, né, de trocar o copo, pedir perdão pro outro, me deu a impressão de que não é uma coisa tão pessoal assim, mas é uma experiência coletiva. Aí antes da mensagem, uma das mensagens, né, eles tiveram ali um momento onde alguns membros subiram ali no palco, né, e estavam dando um testemunho sobre algo, acho que é grupo coletivo ou grupo de crescimento, uma coisa assim, onde é basicamente um curso que eles oferecem ali para algumas pessoas que acabam virando líderes desses grupos de crescimento, que nada mais seria como se fosse uma ramificação que se inicia, né? Um grupo de pessoas que se juntam para falar da igreja, e aí você acaba desse grupo talvez crescendo, e aí nesse grupo você acaba virando uma igreja, que é nessa, como por exemplo eu acabei indo, né? De novo, voltando àquela coisa de branding, né, de marketing, eu acho que faz todo sentido. Se você tem uma igreja que tem um CNPJ ali, é uma coisa oficial, e você quer expandir, quer crescer, ter mais igrejas, obviamente você quer com que essas pessoas, desses grupos, né, de crescimento, que seja, você quer que eles compartilhem da mesma visão, da mesma missão, né? Assim como uma empresa também. Por exemplo, o McDonald's, ele vai querer ter uma loja aqui, uma loja ali, uma loja no Brasil, uma nos Estados Unidos, com o mesmo hambúrguer, com a mesma bebida, com a mesma batata. E da mesma forma, essa igreja, Lagoinha, e outras igrejas também, da mesma forma elas vão querer padronizar isso. Então eu acho que esse grupo de crescimento, né, e esse curso que eu acho que eles estavam dando para líderes, né, era justamente para mostrar isso, que eles querem crescer, eles querem que existam líderes que levem essa missão. É uma coisa de marketing? Sim. É uma coisa de branding? Sim. Mas eu acho que, assim, no geral, pelo menos essas igrejas maiores, elas fazem a mesma coisa. Acontece que a Lagoinha é uma coisa mais cool, né? Uma coisa mais do Instagram, assim. Então, talvez ela fica mais em foco. Mas, por exemplo, quando eu fui na igreja das Testemunhas de Jeová, eu acho que elas também têm um marketing, têm um branding. É uma coisa diferente? É uma coisa diferente. Mas não deixa de ser padronizado, assim como a Lagoinha é. Tá, então daí vamos para as duas mensagens principais. Bom, a primeira mensagem, eu confesso que eu fiquei um pouco confuso. Foi uma mulher, uma moça que subiu assim no palco, né? Imediatamente imaginei que seria a mensagem principal. Mas eu estava enganado. A mensagem que ela queria passar, bom, enfim, em cima da história da multiplicação de pão e peixe, João capítulo 6. E assim, um contexto rápido, né? É a história de que Jesus estava ali, né? E aí tinha uma multidão que estava seguindo ele, eu acho que eram umas 5 mil pessoas, né? E essas pessoas estavam com fome, e aí estavam ali falando, como é que a gente vai dar comida para todo esse povo aí, né? E aí Jesus falou, ó, vamos dar um jeito aí. Aí tinha lá um menininho com 5 pães, 2 peixes, alguma coisa assim, e ele foi lá, fez uma oração, ou falou, manda o pessoal sentar aí e começa a compartilhar aí. Aí quando foi ver, tinha comida para todo mundo. Não só o suficiente, mas tinha tanta comida que acabou sobrando lá, tinha uns 12 cestos cheios de pão e de peixe que tinha sobrado. Ok, então quando
ela compartilhou essa história, ela tinha 3 pontos que ela queria trazer, assim, 3 lições. A primeira delas era de que o milagre, ele começa quando você entrega. E aí, quando ela compartilhou o segundo ponto, eu comecei a entender o que ia acontecer ali naquele momento. A segunda lição era de que a fé, ela não espera que as coisas sobrem. Você tem que entregar primeiro. E aí, eu me deparei com uma mensagem que era um segmento sobre dízimo. Tanto é que quando eu levantei, eu tava anotando as coisas no meu celular, aí eu olhei para o telão, tava lá dízimo e ofertas, e tinha ali as redes da igreja, enfim, tinha um método ali que você poderia fazer pagamento, enfim. Ou seja, quando ela diz que a fé não espera, né, você tem que entregar primeiro, seria tipo, caiu o seu pagamento hoje, você vai pagar as suas contas primeiro ou você vai pagar o dízimo primeiro? Eu acho que era meio isso que ela tava tentando dizer ali, né? E o terceiro ponto era de que o resultado, né, quando a gente entrega as coisas, é sempre abundante. Como na história, né, quando a gente dá o dízimo, quando a gente dá as ofertas, as bênçãos, elas são abundantes. Tanto é que ela contou uma história dela lá, de que faltava alguma coisa, aí Deus foi lá e ajudou. Não me deu a entender que era uma coisa abundante, era uma coisa pontual. E assim, eu não sou teólogo, tá? Se você conhece mais das escrituras, por favor, me explica se essa história de João 6, ela é usada, assim, pra falar sobre dízimo, porque pra mim eu não consigo fazer um paralelo dessa história com dízimo, com doações, né? Enfim, depois que ela compartilhou essa história, ela disse que tinha gente com maquininha pra fazer pagamento por cartão, aí tinha um cara lá que levantou a mão, tinha máquina de cartão, tinha como você pagar pela internet, enfim, tinha várias formas de pagar, e aí começou a tocar música, aí começaram a fazer oração por pessoas ali no palco, e pra mim foi, obviamente, ali uma estratégia pra meio que amolecer o coração das pessoas, pra elas irem lá e sentir, fazer uma contribuição, né? Aí pra mim é marketing puro, pra mim é obviamente ali uma estratégia, e eu não tô falando isso com um tom de preconceito, tá? Eu só tô falando da forma como eu vejo, tá? É uma forma de você criar ali um espaço, uma narrativa, onde a pessoa se sente na obrigação ou se sente motivada emocionalmente a contribuir. Como eu falei, a música é muito importante. Durante esse momento todo, assim, de doação e tudo, tinha música tocando, enfim. Na minha opinião, essa escritura de João 6 não tem nada a ver com dízimo, né? Pra mim, na verdade, eu diria que talvez a mensagem é sobre Jesus, é sobre ele ser a pessoa mais importante. Embora na história ele tá ali cuidando das coisas temporais, né? As coisas físicas, né? Que é a fome das pessoas. Eu imagino que Jesus, em outros relatos, em outras passagens, ele se mostra como o pão da vida, talvez, uma coisa mais espiritual. Na verdade, eu nem sei se o dízimo ele é obrigatório nas igrejas, se é obrigatório na igreja da Lagoinha. Eu não quero ofender ninguém, mas me parece que é muito na cara de que eles estão criando, assim, uma coisa onde as pessoas vão lá e dão dinheiro pra igreja. Eu não tô dizendo que as pessoas ali são más, elas estão ali roubando dinheiro das pessoas, enfim, eu só tô dizendo de que da forma como é feito, é obviamente uma narrativa, uma construção para que as pessoas se sintam mais confortáveis a dar dinheiro para a igreja. Pronto. Aí o que eles fazem com o dinheiro já não me pertence. Eu não vou nem entrar nisso aí, porque eu obviamente não tenho conhecimento nenhum para falar sobre isso. Mas tá bom. Sobre a mensagem principal, então, daí sim teve uma mensagem principal onde o pregador, inclusive o pregador que estava lá na porta, que me cumprimentou, ele foi lá e deu o sermão. A mensagem era sobre como evitar as distrações da vida e como a gente pode seguir no dia a dia com fé, olhando para Jesus, né? O pregador, ele usa como exemplo, né, durante a mensagem dele, a história de Pedro, que andou sobre as águas, né, no capítulo 28 de Mateus. Pedro estava lá no barco com os outros apóstolos, e aí Jesus tá andando assim sobre as águas, Jesus chama ele para ir lá, né, com ele, e aí Pedro começa caminhando, mas aí quando ele começa a notar que tem uma tempestade, tem um vento ali, assim, ele fica com medo e acaba afundando, né? Talvez você aí até conheça a famosa frase, homem de pouca fé. Tá, então o que foi a mensagem, né? Ele quis falar de que no mundo, né, existem muitas distrações. As redes sociais é uma distração, brigas no dia a dia, problemas no trabalho, muitas coisas assim que a gente vê no dia a dia podem ser consideradas distrações, mas se a gente não quer afundar, a gente tem que estar olhando para Jesus. Que Jesus é o caminho, tá no caminho salvo, para ficar sobre as águas, né, e não afundar. E assim, de certa forma, o apelo ali é interessante, até porque como eu tô falando, né, que essa igreja parece ter muito marketing envolvido, muito branding envolvido, né, essa coisa superficial. Ao mesmo tempo, tá aqui o pastor dessa igreja falando que a gente tem que evitar essas distrações. Eu não sei até que ponto eles fazem essa autocrítica, talvez, onde será que as distrações, elas estão aqui na igreja? Será que a fumaça
é uma distração? Será que as luzes é uma distração? Essa parede toda preta é uma distração? Eu não sei se eles fazem essa crítica, porque para muita gente de fora, talvez mais assim no mundo religioso cristão, isso talvez seja considerado uma distração. Mas a pergunta que fica na minha cabeça é: será que eles dentro da igreja fazem essa crítica de que essas coisas são uma distração? E se eles fazem essa crítica, a pergunta que levanta é: será que eles tentam mudar? Ou já, sei lá, é meio que tarde demais para deixar tudo para lá e é melhor tentar reconciliar com o que já existe e tentar fazer o melhor que a gente tem para tentar promover a fé, tentar promover a palavra? Tá, então o segundo ponto que ele levantou, para mim, foi um dos mais problemáticos. O pregador, ele disse que quando a gente para de olhar para Cristo, para Jesus, a gente começa a ver problema onde não existe. Para mim, isso traz um risco muito grande, sabe? Um risco de minimizar a dor que as pessoas passam, especialmente pessoas que muitas vezes se decepcionam com pessoas em igrejas, né? Tanto com a parte doutrinária, quanto com a parte social da igreja, e também com problemas do dia a dia, né? Quantas vezes a gente não comete esse erro, né? De estar conversando com um amigo, né? E de repente esse amigo lhe conta uma história, um problema. E a gente fala: isso aí não é nada, isso aí vai passar, cara. Isso aí não é o fim do mundo, não é uma coisa tão grande assim. Você já parou pra pensar de que isso é literalmente você tá dizendo pra pessoa que o problema não existe? A gente tem que entender que pessoas, elas experimentam problemas de formas diferentes. Eu não sei, pode ser que tenha um amigo seu que tem um problema aí, né? Uma coisa que pra você pode parecer pequena, mas na cabeça dela é muito maior. O que eu quero dizer com isso? De que ela vai lidar com aquele problema de forma diferente. Aquela pessoa talvez não vai ter a mesma força intelectual, a mesma força emocional que você tem para lidar com aquele problema. E quando a gente fala que o problema não existe, não ajuda. Pelo contrário, a pessoa fica mais ansiosa, a pessoa fica com mais problema. Então, para mim, quando ele trouxe esse ponto, né, de que a gente tem que olhar para Cristo e para a gente ver o que é problema de verdade, me deu a impressão de que ele estava mais focado em passar o ensinamento do que mostrar empatia pelas pessoas. Eu não quero reduzir ou minimizar o problema das pessoas, eu quero ajudar, eu quero entender o que essas pessoas passam. Eu acho que o que deveria ser falado é que, não sei, Jesus, ele entende todos os problemas, ele sabe o problema de todas as pessoas. Eu acho que isso talvez ia trazer essa empatia de volta. É dizer que, cara, sim, o seu problema existe. Vamos entender ele e vamos achar maneiras para que a gente possa consertar, que a gente possa te ajudar a superar eles. Você vê como que muda isso? Mas dizer que quando a gente para de olhar para Deus, para Jesus, a gente começa a achar problema onde não deve, eu acho que isso não ajuda. Pelo contrário, isso só atrapalha. E o terceiro ponto, eu não tive tanto problema assim. É uma coisa que toda igreja eu acho que acaba compartilhando, de que a gente tem que ter disciplina, de que a gente tem que ter foco, né? Enfim, o pastor, ele tava reforçando de que se a gente quer seguir ali no caminho de Jesus, a gente tem que fazer oração, a gente tem que ler as escrituras, a gente tem que jejuar, a gente tem que ir pra igreja. Uma coisa até engraçada de que quando eu era de igreja, né, a gente falava que essas respostas era aquela resposta que a gente dá quando a gente não sabe exatamente o que o professor ou o que está sendo perguntado pra gente, né? Dá a resposta que é a receita, é a fórmula secreta. Enfim, o foco na disciplina, fazendo essas coisas básicas, eu acho que é um ponto válido. Eu acho que as igrejas em si, elas trazem esse ponto justamente porque elas querem lembrar você de fazer sempre o básico para você estar ali dentro do caminho correto. Eu não sei, para mim nesse contexto de igreja church, né, esse apelo dentro desse formato de igreja church, para mim ele soa mais estético do que prático, assim. Ele é mais como se fosse um lifestyle, assim. Ele me soou menos como se fosse transformador. Eu não sei, tem que... Aí volta aquele ponto do começo, né, da autocrítica. Tem que ver, será que eles fazem essa autocrítica ou não? Se eles fizerem e tá tudo certo, então tá beleza. De forma geral, eu acho que as pessoas realmente elas acreditam, né? Pessoas cantavam, choravam, estavam ali super conectadas com o culto. Eu acho que a música foi o que faz essa conexão, que faz essa ponte entre a mensagem, a experiência da igreja e os membros ali. Eu acho que sem a música seria uma outra coisa, seria talvez uma igreja menor, uma igreja batista, uma outra coisa assim. Eu acho que o diferencial ali é da forma como eles operam ali como se fosse um show, um evento mesmo. E eu não tô falando isso de forma ofensiva, tá? Eu tô falando da forma como eu vi. Tá, então quer dizer que eu achei que a Lagoinha ela é só uma empresa de marketing, de branding? Não, assim, eu achei que é uma igreja, mas
que ela tem, sim, sua linha de marketing, sua coisa de branding, né? Assim como as igrejas das Testemunhas de Jeová, assim como qualquer outra igreja que tenha um CNPJ, eu acho que existe um cuidado da marca em si. Até porque você não quer que a sua marca, ela tenha ali problemas, né? A gente vê aí recentemente o André Valadão, da Lagoinha Global, né? Que tava com um problema com o cunhado dele, que tem uma igreja Lagoinha no Brasil, e aí, enfim, é quase como se fosse uma empresa brigando ali, porque um dos ramos, né, da empresa acabou quebrando, tá quebrando os princípios da igreja, da empresa, tem a missão, tem a visão que a igreja quer passar, e ali tem um grupo que tá meio que no caminho ali. O que eu acho muito problemático, né, porque principalmente quando a gente fala de igreja, assim, a gente espera que não exista brigas, né, que não exista desavenças, o que infelizmente não é o caso, né. As igrejas, elas são organizadas e são geradas por pessoas, né, então obviamente vai ter discórdia, vai ter pessoa que não concorda, em muitos casos vai ter casos mais sérios, né, como esse caso aí, caso familiar, mas que ele acaba afetando a igreja como um todo, né? É uma pena que isso aconteça, né? Porque no meio disso tudo você tem pessoas ali que realmente acreditam, que realmente necessitam dessa experiência ali na vida delas ali, né? E então é lamentável. As mensagens, né? Tanto a mensagem do dízimo como a mensagem final, eu achei que foi uma construção mesmo para trazer certos sentimentos ali dentro da pessoa, né? E eu não sei, sendo sincero assim, talvez é dessa forma que o espírito, né? Eu não acredito, mas talvez essa seja uma forma do espírito comunicar com as pessoas, né? Talvez ele se comunica dessa forma, mas aí a minha pergunta que fica é, precisa de tudo isso? E se, sei lá, numa igreja no Brasil onde as pessoas, elas não têm iluminação, eles não têm os instrumentos perfeitos, eles não têm um pastor que fala tão bem quanto o pastor ali, a pergunta que fica é, será que essa pessoa, ela consegue tirar a mesma experiência de que essa pessoa que vai na Lagoinha, ou que vai em outra igreja church, será que elas conseguem ter a mesma experiência? Então é a pergunta que fica, né? Enfim, como eu falo em todos os vídeos, eu não sei de todas as coisas, eu não sou teólogo, eu não sou estudado nessas igrejas. Aí o pessoal nos comentários fala que eu não sei de nada, e tem razão, eu não sei tanto igual vocês sabem. Então deixem nos comentários o que vocês sabem da igreja. Se você é da Lagoinha, se você já não vai na Lagoinha mais, vai em outra igreja, me fala aí o que vocês acham. E não sei, vai lá vocês aí que não são de igreja, vocês que talvez reclamam, vai lá, visita e é isso.